Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos mais uma vez falar aí um pouquinho sobre VMware. É um dos assuntos que mais me dá trabalho, né, em falar, pessoal, né? Não por questão do pessoal em si, mas é para quem nunca lidou com isso, geralmente sempre tem aí dúvidas sobre o que é isso, para que serve, né? Onde que eu uso isso, qual que é a função disso, né? É, Então, assim, eu já fiz já diversos vídeos falando sobre VMware e ainda tem dúvidas, né? Ainda o pessoal ainda tem dúvidas sobre o que é a VMware Software, né? Para que serve? Espero que esse vídeo esclareça, né, de uma vez por todas isso, né? Porque é o dia a dia hoje do técnico de automação, do cara que trabalha com OT, com TI, utilizar máquinas virtuais, né? Quando a gente fala máquina virtual, o pessoal confunde muito o que é isso? É uma máquina virtual? Pensa lá uma máquina lá de processo virtualizada, né? Mas na verdade máquina quer dizer o computador, né? O seu sistema operacional virtualizado, né? Você tem seu notebook, né? Você tem o seu desktop, ele é físico. E se ele tem um hardware, ele tem lá um processador, ele tem, né, uma memória, ele tem ali um espaço em disco, tudo isso. Então, o que a VMware faz? Ele virtualiza tudo isso, né? Ele cria uma instância virtualizada de um outro computador, justamente para você utilizar ele virtual, né? Claro que a gente tem que entender que ele não vai criar um hardware, né, virtual e não vai ocupar esse processamento do seu computador físico. Vai ocupar. Então, na verdade, a VMware ela é uma solução virtualizada de um outro computador dentro de um mesmo hardware, né? Ele divide aí, né, as funções dele com o seu computador físico. Então, ele não tira do peso do computador físico as funções de hardware, né? Mas ele te dá uma outra instância de um sistema operacional para você trabalhar paralelo com o seu computador físico, tá? Então essa é a mágica da VMware, é essa aí, né? Então a gente está falando da VMware Workstation, que é o que a gente usa no nosso computador caseiro, né? Dentro da sua casa aí, talvez na indústria não utilize tanto a workstation, na indústria utiliza servers que são ali com maior capacidade, né, de máquinas na árvore, né, eu consigo colocar várias workstations dentro de uma mesma estação de hardware, então aí eu tenho o cluster, já fiz vídeos, né, de automação no meu canal lá que explica o que são virtualização, mas isso aí é um tema para, né, quem tiver curiosidade em ver. Mas no caso que a gente está falando agora é da VMware Workstation em específico, tá? Desse produto que é oferecido aí nos treinamentos, tá? Então, eu tenho que ter essa VMware, tá? Para a gente fazer a VM, né? Para a gente ter a VM dentro do nosso computador, VM Virtual Machine, tá? Então, a gente tem aí, no caso, né, como a gente falou, a Workstation, que ela já fala, né, que é de uma estação de trabalho. Então é onde que eu vou usar ela física, né, no meu computador convencional, tá? Então para isso eu preciso instalar essa VMware primeiro para mim abrir a VM, né? Então são aplicações separadas. VM é minha aplicação, VMware é o meu software, é o cara que vai abrir, né, a minha aplicação, tá bom? Então, primeiro de tudo, no meu computador, eu tenho que instalar a VMware. Vemos aí que temos várias versões de VMware. Tem a 12, a 14, a 16, a 17, tem a 11, né? Para cada versão de Windows que você tem instalado na sua máquina física, tem uma workstation compatível, né? Então, se eu tenho aí hoje o Windows 11, né, a gente está falando em 2024, eu não consigo instalar a VMware 16, porque ela é compatível a Windows 10, né? Então, se eu tenho a 11, eu tenho que instalar a 17. Se eu tenho a 10, eu posso instalar a 16 e 17. Né? Se eu tenho o 7, eu tenho que instalar lá a 12, a 14. Então, para cada sistema operacional que eu tenho no meu PC físico, eu tenho que instalar a VMware específica para isso. Então, tem versões,
diferentes, tá? Para instalação da VMware, ok? Então, seguindo aí um pouquinho do conceito, o que que é, né? Para que usar, né, a VMware, né? Então, a gente viu aí do nosso lado esquerdo, eu tenho aí o meu sistema operacional Windows, né, aí representado pelo Windows 7, mas é só mais para a gente falar sobre o sistema operacional. E junto com o meu sistema operacional eu tenho a VMware. É um software instalado simplesmente na minha máquina física, sem novidade, tá? Então, primeiro eu tenho que ter essa VMware instalado no meu computador, tá? É um produto que está ali inserido, né, instalado dentro do meu sistema operacional, ok? Então eu tenho o meu sistema operacional que eu tenho que pode ser 7, que pode ser o Windows 10, que pode ser o Windows 11, que pode ser o XP, não importa, tá? Então, eu instalando a VMware compatível ao meu sistema operacional, ela vai ser instalada da mesma forma, tá? Claro que eu tenho que usar a versão correta para o meu Windows correto, ok? Então, aí dentro do meu Windows, eu instalo a minha VMware. Tá? E o que é mágica que ela faz? Ela coloca outro sistema operacional dentro dela. Então, eu tenho dois sistemas operacionais rodando. O meu principal, dentro da VMware, eu tenho um outro sistema operacional. Tá? Então, é isso que é a diferença. Ela isola, né? Ela fica ali fazendo aí um muro, né? Um firewall, vamos dizer assim, do meu computador físico. Tá? Que tudo que eu fizer dentro desse sistema operacional que está dentro da VMware não impacta na minha máquina física. Tá? Então, aí vamos fazer um exemplo. Eu tenho aí o Windows 10, né? E eu quero estar aí trabalhando com softwares, né, diferentes. E eu não quero instalar esses softwares diferentes no meu sistema operacional, porque caso eu venha corromper esse software, algo assim, às vezes eu tenho até que formatar o meu computador pelo, né, mau comportamento do meu software. Às vezes ele pode corromper, às vezes ele pode danificar pastas, chaves de registro. Então, com o risco de formatar um computador por um software mal instalado ou por um software que não vai funcionar direito. Então, como que eu faço isso? Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso usar esse software. Aí existe o recurso da VMware, que é justamente eu instalo a VMware dentro do meu sistema operacional Windows 10 e dentro dele eu posso instalar a versão de Windows que eu tenho que é compatível ao software que eu quero rodar. No caso aí, o exemplo, eu posso instalar o Windows 7 dentro da VMware, né, rodando no sistema operacional Windows 10. Né? Então, às vezes eu tenho softwares de automação que não roda no Windows 10, né, ou de automação ou de como é outra aplicação. Estou falando de automação porque é a nossa área. Né? Às vezes eu tenho um software muito antigo, né, que não roda mais no Windows 10, e eu preciso utilizar porque ainda tem na planta, ainda está funcionando, está rodando, e eu preciso monitorar isso. Aí o que eu faço? Eu instalo a VMware e dentro da VMware eu crio uma VM com o sistema operacional Windows 7, que tem ali o software. Aí dentro do Windows 7 eu instalo o software que é compatível a ele. Então eu estou no ambiente 7, né, dentro do software que eu preciso estar rodando. Essa é a mágica da VMware, né? Essa é a mágica do sistema, tá? Do contexto, ok? Então aí, vamos supor, eu tenho um outro caso. Eu tenho o Windows 7, tá? Na minha máquina, né? Já está ultrapassado, hoje já está no 11, né? Mas eu tenho o 7, né? Por motivos, né? Eu tenho esse computador com o 7. Eu posso estar instalando a VMware nesse 7, compatível, né? Uma VMware compatível ao Windows 7. E dentro dessa VMware ter o Windows 10. Tá? Aí tudo que eu fizer nesse Windows 10, não está impactando nada dentro do meu Windows 7. Isso a gente está falando a nível de software. Tá? Claro que vai impactar a nível de hardware, porque esse sistema operacional, né, em paralelo, ele vai estar usando a mesma memória RAM do meu hardware. Ele vai estar dividindo a minha memória RAM com o meu sistema operacional físico, ele vai estar dividindo o processamento, ele vai estar dividindo espaço, tudo isso. Então a gente tem que entender isso daí. Não é só simplesmente eu colocar o sistema operacional e beleza, tá tudo funcionando beleza. Aí começa a ficar travado. Por quê? Eu não tenho memória suficiente, né, preparada, eu não tenho um processador preparado para virtualizar um outro sistema operacional, que na verdade eu estou colocando dois computadores, dois processos rodando numa mesma, né, máquina física. Tá? Então eu só estou virtualizando o software.
Eu não estou virtualizando a minha máquina física, estou virtualizando, mas eu não estou criando outra máquina física, né? Estou usando a mesma. Então, por isso que a gente tem que ter um computador físico preparado para máquinas virtuais. A máquina virtual é um recurso importante para quebrar o meu galho, vamos dizer assim? Sim, só que eu tenho que pensar o quê? Que o meu hardware ele tem que ser também preparado para rodar máquinas virtuais. É uma solução boa, mas eu tenho que me preparar. Geralmente a gente usa muito em treinamento para quê? Para não estar instalando software em computadores caseiros. Né? É muito mais fácil eu criar uma VM, que é a aplicação, e distribuir ela para os alunos. Eles trabalham nela, tudo que fizer nela se corromper, exclui e abre outra, do que eu instalar no computador deles físico e começar a dar problema. Aí ele vai ter que formatar, né? E todo esse contexto aí que a gente já sabe. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Então, eu quero ter uma máquina virtual no meu computador, o que eu tenho que primeiro fazer? É ver se meu hardware é compatível. Eu tenho memória RAM suficiente, maior que 8 GB, vamos dizer assim. Eu tenho um processador bom, maior que o i5. Né? Eu tenho ali espaço suficiente para estar, vamos falar assim, hospedando esse software, né? Essa aplicação VM, que ela é grande. Tem. Então, se eu tenho o meu hardware ok, aí eu parto para o lado virtual, que é a instalação da VMware. Beleza? Instalei a VMware. A partir disso, né, aí dentro dela eu vou abrir a aplicação pronta, né, que é a aplicação que eu ofereço com já os softwares, né, nela instalados. Tá? Então, beleza. Então, olhando um cenário, eu tenho meu sistema operacional, que é o Windows 10, tá? Eu instalo a minha VMware, ok? Dentro da VMware, eu abro uma VM também, posso também ser do Windows 10. Dentro desse Windows 10, que é a minha VM, eu tenho ali o Tia Portal instalado, eu tenho o S7 instalado, eu tenho programas da Rockwell, né? No caso, se for Rockwell, eu posso estar instalando nele, e todos eles trabalhando dentro desse sistema operacional. Tá? Que tudo isso daí ele está só nesse sistema operacional. Ele não impacta no meu sistema operacional físico do meu computador. Né? Ele não tem nenhuma relação. Os softwares que estão dentro da VMware não tem nada a ver com o meu, né, físico. Né? Observa que até o logotipo da VMware são dois quadrados entrelaçados, porém um fazendo cada um a sua, né, função. Tá? Então essa é a ideia, né, da VMware. Ok? Então, acho que deve estar bem claro. Então, a instalação da VMware Software, tá? Como é que funciona isso daí? Então, a gente pode fazer, né? Vamos voltar aqui. Então, eu posso aqui, vou abrir um link aqui para a gente ver, né, do meu canal aí, como é que a gente instala. Então, aí eu estou mostrando, dando um exemplo, né? Aí o software, a VMware Pro Player, né, que a gente oferece, que é a 16. Então, ele é um arquivo zipado, tá? E eu estou descompactando esse arquivo. Tá? Todo arquivo que a gente compartilha ele está, né, compactado justamente para a gente preservar o que tem ali dentro dele. Tá? Então eu estou extraindo. Acabar aí de fazer a extração do arquivo. Esse vídeo aí já há um bom tempo. Tá? Então aí eu tenho o .exe, né, que é o executável dela. Né? Então a gente vai... Tá. Então vem aí. Vamos... Então, aí no caso, o exemplo, eu estou instalando a versão 16 do software, que ele é compatível para o Windows 10. Já vai iniciar aí o setup de instalação, super tranquilo, tá? Não tem muito segredo. Ok. Então aí é o pop-up inicial, né? Então é next, aceita os termos, né? Põe next. Aí pode, né, seguir. Também segue. Aí é uma questão de opções, né? Se você quer ter updates ou não. Né?
Aí é a opção de você deixar o ícone no desktop, mantém, e aí agora vai estar instalando o produto, né? Então aí a gente cola a licença e aí está finalizado, né, a instalação da VMware Workstation, né? Então aí tem a VMware já instalada, né, no nosso computador, né? Então aí eu já estou abrindo ela. Então aí é o ambiente, né, dela, onde a gente vai checar aí se ela está registrada, né? Tá tudo com as opções certas, tá licenciada, né? Ok. Então aí tá feito, né? No caso, a instalação da nossa VMware. Após, né, a gente fazer a instalação, agora a gente vai partir para abrir, né? A gente fez aí a instalação, então agora a gente vai abrir a VMware Soft, vai agora abrir a VMware. Então a gente tem aqui a VMware aberta, ok? Então agora eu preciso o quê? Abrir a VM, que é a aplicação, né? Então a gente só instalou o ambiente para abrir a VM. Então agora a gente vai abrir a aplicação. Então a gente vem aqui em Open Virtual Machine e vai apontar para o arquivo de VM que a gente tem, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então seguindo aqui agora, o próximo passo vai ser aí abrir a VM, né? Bom, a gente sabe que a VM ela é criada a partir da VMware, né? Isso já é uma questão já de cada um, né? Como o aluno está adquirindo a VM já pronta, então eu já criei ela. Então isso é um passo de criação de VM, já é uma outra, né, situação. Aí tem a opção de criar New Virtual Machine. Aí entra a questão de formatar, a questão de você ter aí o executável do Windows, criar o ambiente, tudo, mas isso não é esse caso, tá? Então, o caso é só a gente já abrir uma aplicação pronta, que já está feita, né? Que já está ali disponível para você utilizar. Então, é compartilhado um arquivo, tá? Esse arquivo é essa VM, né? Essa VM aqui, essa aplicação, tá? Essa aplicação, no caso aqui, o exemplo é do S7, tá? Com ICC, instalada no Windows 10. Tá? O tamanho dela é em torno aí de 48 gigas. Tá? Ela descompactada, ela aberta. Tá? Ela descompactada, ela tem essa estrutura, tá? Vamos falar, de componentes aí de software, ok? Então essa é a aplicação. Só que o que acontece? Como eu compartilho ela lá no Telegram, o Telegram ele não me possibilita eu subir arquivo maior que 1,5 GB. Pô, eu tenho um arquivo de 48 gigas, como que eu subo esse arquivo lá no Telegram? Né? Aí a gente vai ter que rebolar aí e conseguir subir. Como que eu faço? Eu uso o WinRAR. O WinRAR ele é um compactador de arquivos que eu defino qual que é o tamanho de cada arquivo que eu quero, tá? Então, o que eu venho aqui? Eu venho com o botão direito, né? Adicionar para o arquivo. Ele tem essa estrutura. Aí eu pego aqui, tá? Dividir para volumes do tamanho, tá vendo? Aqui eu consigo colocar o tamanho que eu quero para ele. Então eu coloco aqui, de 1,5 GB é o que, no mínimo que ele, o Telegram suporta. Então beleza, quero de 1,5 GB. Tá? Eu posso definir uma senha, não é o caso, tá? Eu venho aqui, ok. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai começar aí a compactar ele. Ele vai começar a dividir. Ele vai pegar esses 48 GB, dividir todos esses arquivos em 1,5 GB. Claro que o último vai ficar menor, né? Não vai ter esse exato de todos os de 1,5 GB. Então ele vai criar parte 1,
parte 2, parte 3 e assim vai, tá? Então aí a gente vai esperar concluir aí esse processo aí de compactação, tá? Então ele vai ter o processo, vai criar a parte 1, 2, aí quando a gente volta aí, quando a gente já tiver no final aí desse processo, ok? Bom, pessoal, então voltando aqui, né, no fim do processo de compactar o arquivo, ele me entregou aqui 20 partes do mesmo arquivo, porque vocês viram que a gente definiu que eu quero 48 gigas em partes de 1,5 GB cada uma. Tá? Então, observe que aqui o tamanho está, né, 1,5 GB e ele vai até, né, a 19, só a 20 que fica menor por conta que é o que sobrou do espaço. E dessa forma aqui, eu consigo estar subindo ela no Telegram, nossa VM. Então, aqui no Telegram, eu tenho lá as 20 partes da mesma forma que eu compactei. Então, eu subi tudo isso aqui lá. Então, você vai receber esse arquivo dessa forma e basta fazer o download, né, de todas essas partes. No fim do download, vai ficar, né, dessa forma aqui o arquivo, né, em partes. Tá, e agora? O que eu faço para ter esse arquivo desse jeito aqui? Tá? Basta só vir aqui na parte 1, com o botão direito, extrair aqui. Ele vai montar essas partes tudo novamente, tá? Conforme está esse arquivo mais acima. Tá? Então, esse aqui é o processo. Por isso que a máquina virtual ela vem lá em partes, por conta do tamanho do arquivo, que eu não consigo subir maior lá no Telegram. Tá? Então, beleza. Então, a gente conseguiu baixar todo o arquivo. Para extrair esse arquivo, só com o botão direito extrair aqui. Claro que você tem que ter o WinRAR instalado no computador para esse processo, é o ideal, tá? Porque eu compactei por esse, né, software. O WinRAR você consegue baixar ele em qualquer aí, né, é só pesquisar na internet ali. Eu também tenho, né, para disponibilizar, só instalar, ele é free, você consegue estar utilizando. Tudo bem, então a questão de arquivo, baixei todos, verifica se todos os arquivos estão do mesmo tamanho, certo? Se a última parte está menor, tá? Então esse é o processo. No fim disso aí, a gente vai usar a VMware para abrir essa aplicação aqui que a gente, né, fez aí no processo de download. Então, são todos esses arquivos. Só que lá na VMware, ele vai aparecer somente esse arquivo aqui, .vmx, que é a aplicação. Então, abrindo aqui a nossa VMware, eu venho em Open Virtual Machine, tá? Venho aqui e aponto para aquele local que está, né, a nossa VM. Então aqui está aqui aquele arquivo, aquela pasta, né, e vai aparecer somente esse cara aqui. Tá? Então esse, eu clico nele, ponho em abrir. O que ele vai fazer para mim? Ele vai trazer ela para dentro da minha VMware. Então observe que eu tenho uma abazinha aqui, né, referente a essa VM. Né? Dessa forma eu consigo dar o play. Aqui eu dando play, o que ele vai fazer? Pode pôr para copiar, não tem problema. Ele vai abrir o sistema operacional, né? Põe aqui yes. Aqui ele vai abrir o sistema operacional referente à VM. Esperar iniciar. Observe que aqui eu estou abrindo o Windows 10 dentro do meu Windows 10, né, a partir da VMware. Então, entra lá aquela questão, né, que eu tenho no sistema operacional, eu tenho a VMware e aqui eu estou abrindo um outro sistema operacional. Tudo que eu fizer dentro desse outro sistema operacional na VMware vai ficar somente nesse arquivo. Tá? Ah, e se corromper, Daniel, e agora? O que eu faço? Basta voltar lá nas pastas onde que tem lá a VM e excluir essa opção aqui, essa pasta, e vir aqui extrair novamente. Ele vai criar um outro arquivo, que seria o backup. Mas não do que você já fez, né? O que você já fez, você vai perder aqui. Então, você vai pegar a VM nativa, né, de quando você pegou lá a primeira vez. Então, por isso que é importante você ter esses arquivos aqui. O ideal, qual que é a sugestão? Depois que eu baixei todo esse material aqui, né, da VM, ele vai lá para a pasta Downloads Telegram. Né? Ele vai lá aqui para essa pasta, né, aqui. Então, o ideal é pegar os arquivos que eu baixei lá do Telegram, mover para uma pasta dentro do computador, principalmente assim. O ideal é deixar aqui no C, tá? Aqui no C cria uma pasta escrita VM, máquinas virtuais, tá? Igual
assim a gente costuma deixar, né, vamos aqui em documentos, né, sempre no C, a gente tem aqui Virtual Machines, eu tenho uma pastinha aqui onde que está a minha máquina virtual. Tá? Então a que eu vou usar sempre é bom deixar no C, no diretório C, para ficar mais rápida. Tá? Quanto mais perto do C, mais rápido ele vai processar. Não deixe em pastas e subpastas, porque isso aí dá problema, tá? Fica lenta. Então quanto mais perto do diretório C, melhor para estar rodando. Então aqui, nossa VM ela já está iniciando, tá? Não tem segredo nenhum, ela vai iniciar o Windows normalmente. E, né, também a questão de uso, né, de memória. Então, só vindo aqui em Settings, ele vai abrir para mim aqui a, como ela está aí setado, né? Só um minutinho que está iniciando. Observe que ela fica lenta mesmo um pouco, por conta de estar usando os dois recursos, tanto do meu hardware quanto do software. E aqui é onde que ela está definida para utilizar somente 2 GB da minha memória RAM principal da minha máquina física. Tá? Então aqui eu posso estar aumentando ou diminuindo? Posso. Até 16 GB. Lembrando que eu tenho que considerar quantos GB tem no meu computador. Tá? Então o ideal aqui é sempre, o meu computador ele tem 16 GB de RAM, eu deixo para ela trabalhar com 2 GB, para compartilhar, né, da minha máquina. Então isso é um balanço que a gente tem que fazer. Tá? Se ela está muito lenta, eu jogo aqui para 4, né, para dar uma melhorada. Mas ela funciona bem em 2, eu deixo em 2 porque meu computador é um computador com 16, ok? Então, mais para informação. Tá? Então, eu estou usando aqui 2 núcleos de processador dela. Tá? Igual, ele tem as mesmas características que um computador convencional. Tá? De configurações de hardware, de uso de disco. Né? Isso a gente define quando a gente vai criar a VM. Não é o caso, tá? Eu só estou abrindo uma aplicação já pronta, ok? Então, aqui mais para a questão. Então, aqui eu já estou com o sistema operacional, né, já iniciando dentro do meu outro computador, né? No caso, o meu... Tá. Então, eu quero deixar essa opção aqui em tela cheia, né? Basta eu vir aqui, já deixo em tela cheia. Ele já faz aí, já adapta todo o sistema para mim, né? Está iniciando ainda, está em processo aí de ajuste. Daqui a pouco entra o drive e atualiza os ícones no tamanho certo e tal. Então é isso. Né? Então aqui eu tenho a barrinha, né? Aqui a barrinha eu consigo aqui tá voltando, tá, para o home, um exemplo. Tá? Então aqui eu tenho na árvore aqui eu tenho 2 máquinas preparadas, né? Tenho essa daqui, né? E eu tenho essa daqui. Então eu posso ter mais que uma máquina dentro da minha VMware. Eu posso ter uma lista enorme aqui de workstations, né, prontas. Mas é aquele caso novamente. Precisa analisar muito a performance do seu computador para que isso funcione bem. Bom, pessoal, eu acho que esse vídeo já está bem mais do que esclarecido o que é a diferença entre uma VM, né, a VMware e o seu computador. Tá? Então, você pode abrir qualquer máquina virtual feita pela VMware, né, oriunda da VMware, dentro dessa VM, né, da VMware. Então, assim, a questão que deixa o pessoal muito confuso é qual que é a diferença entre meu computador, por que eu vou usar máquina virtual, se eu posso instalar direto no computador e tal. Pode instalar direto, mas o problema é aquilo que a gente falou. Softwares de automação dentro de computador físico, às vezes pode dar problema. E para você corrigir o problema, é só formatando o computador. Né? E isso é complicado, você ficar formatando o computador. Então eu uso na VMware justamente para isolar isso do meu computador. Beleza? Então eu tenho uma aplicação aqui separada. Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado aí pela atenção até agora. Espero ter esclarecido de uma vez por todas essas dúvidas sobre VMware. Também a gente não pode esquecer do seguinte: Daniel, beleza, acabei, né, meu trabalho, acabei meu projeto e agora eu quero fechar, quero finalizar. Né? Então, lá dentro da VM, onde tem o Windows, você vai desligar ele como desliga um computador convencional, vai lá, menu iniciar, desligar. Depois que desligou, ele fecha para essa tela aqui novamente. Né? Depois que fechou para essa tela, basta vir aqui no fechar aqui da VMware e fechar, beleza?
tranquilo. Na hora de abrir, né, ela vai abrir novamente, né, como aquele mesmo ambiente, né, vai estar na lista e vem aqui dar o power. Né, então pode fechar. Nunca fecha, nunca desliga ela pelo botão desligar padrão aqui do VMware. Tá mais seguro você fechar, desligar a VM a partir do Windows mesmo, nativo. Depois, quando tiver nessa tela aqui, aí sim você pode vir aqui na opção de fechar e deixar dessa forma. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.